Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa disciplina Pensamento Criativo. Eu sou a professora Miriam Brum Arguelho e hoje vou estar aqui conversando com vocês nessa videoaula sobre o conteúdo do módulo 2, que trata da criatividade e inovação nas organizações. Nesse encontro de hoje, o nosso foco vai ser a respeito do desenvolvimento e produção da criatividade organizacional. Portanto, o que nós vamos focar hoje, enquanto objeto de estudo, vai ser tentar entender que diferenças é que existe e se realmente existe diferença entre os conceitos de criatividade e de inovação, e que diferenças são essas, né? Pensar um pouco, analisar e comparar situações para a gente tentar compreender a importância, né, e as vantagens da implementação da estratégia da criatividade organizacional, entender as estratégias e os métodos que podem ser aplicados de forma prática nas organizações e nas empresas, entender um pouco, né, conhecer e entender um pouco melhor do conceito de economia criativa e de economia criativa e startups. Então, a gente vai falar um pouco sobre todos esses conteúdos e a gente vai discutir nessa dinâmica, então, mais ligada à questão organizacional para tentar entender, compreender e aplicar os conceitos de criatividade e de inovação. Como nós estudamos no módulo 1, nós compreendemos que a criatividade não é restrita às pessoas que trabalham nas áreas das artes, da música, mas e que são pessoas que já nascem talentosas, né? A ciência tem evoluído e os estudos têm nos mostrado que, pela neurociência, pela cognição, todo ser humano é potencialmente um ser criativo. E esse conceito, esses estudos, eles vêm, né, para todos os setores, para todas as áreas de conhecimentos e vão também chegar nas organizações. Então, pensar, né, na aplicação da criatividade nas organizações está muito relacionada com o potencial criativo de cada pessoa, de cada indivíduo, né? E aí, dentro desse conceito, a gente vai olhar para um outro setor que surgiu também a partir desses estudos e da evolução da própria economia, da própria sociedade, que é a economia criativa, que vai, a partir, né, desse potencial criativo individual e coletivo, implementar novas soluções, novos negócios, aliado ao processo de inovação que vão propiciar novos produtos, novos serviços, novas oportunidades. Bom, então, todo esse processo, ele vai expandir economicamente, né, não só as empresas, a sociedade, os governos, de uma maneira geral, vai fomentar muito o empreendedorismo e vai expandir, né, vai ter um crescimento que traz aplicação de inovação e de criatividade para além da arte, da cultura, mas para setores importantes como desenvolvimento de software, desenvolvimento de jogos. Então, nós vamos passar um pouco, discutir um pouco sobre todas essas aplicações em que a criatividade e a inovação estão presentes, né? E são fatores-chave. Nós, no material de estudo, temos ali vários autores que vão discutindo e vão trazendo conceitos importantes que vão colaborar conosco para pensar essa ideia de inovação e de criatividade, né? Os autores, eles vão discutindo ali tanto um conceito quanto o outro, nos fazendo compreender que são duas concepções diferentes, mas que se aplicam aliadas atualmente no desenvolvimento de negócios, na organização das empresas, né? Então, nós vamos fazer um exercício de pensar como a inovação pode ser aplicada, né? Ou o que seria a inovação e o que seria a criatividade.
Bom, então aqui para nós, o que nós vamos adotar aqui nessa nossa videoaula e na análise de tudo que a gente vai apresentar agora, é o conceito que nos diz que criatividade é toda a atividade de pensamento em que é gerado algo inovador, algo original e que é feito de uma forma sistematizada ou espontânea. Portanto, é o pensamento que vai trazer ou uma solução, ou um produto, ou um serviço, uma ideia, enfim, mas vai estar relacionado principalmente a algo original, ou seja, a algo novo, a partir da própria reflexão, o exercício do pensamento do indivíduo. Bom, então, a criatividade é individual, né? A gente parte desse princípio. A inovação, ela já é um processo em que nós aplicamos em algo que já existe um valor agregado, que seja serviço, produto, processo, técnica, e que vai gerar um valor a esse produto ou serviço que já existe. Então, a inovação é uma mudança, né? Eu agrego valor a algo que já existe. Então, são dois conceitos que são diferentes, mas que trabalham juntos e que contribuem para que as organizações cresçam e tenham um potencial econômico maior. E essa ideia de um potencial econômico maior, né, ela vai trazer, então, novas possibilidades, e aí a gente alia, né, a esses conceitos as práticas de empreendedorismo, porque, então, novas ideias, né, ou mudanças de ideias já existentes, com uma nova abordagem, com um novo processo, trazem novas possibilidades de negócio. E essas possibilidades de negócio vão sempre buscar, né, que tenha alto impacto no setor econômico, né, no setor comercial, enfim, vai ter sempre esse propósito de gerar algo a mais, né, de alto impacto. Bom, e para nós entendermos um pouco melhor, né, como é que se aplica esse conceito de economia criativa nas startups, vamos entender um pouquinho o que é uma startup. O conceito de startup, ele vem a partir da compreensão, né, de um grupo de pessoas ou um coletivo que trabalham conjuntamente na proposição, na criação de algo novo, de algo que venha trazer uma inovação, né, que pode ser para um produto, para um serviço, para uma empresa. E as startups, elas, de uma maneira geral, têm um sistema de apoio, né? Esse grupo, esse coletivo de pessoas vão buscar alguns sistemas que orientam e apoiam o seu próprio surgimento, a sua criação, a sua estruturação enquanto uma empresa. Elas, então, buscam um modelo de negócio, ou seja, uma startup ela pode ou não gerar dinheiro, mas ela vai estar sempre relacionada a um modelo de negócio. Né? Ela vai ter sempre ali uma estrutura que se liga a algum tipo de negócio, né? Então, pode ser no setor produtivo, pode ser no setor do comércio, pode ser no setor da indústria, pode ser no setor da educação. Então, diferentes setores gerando dinheiro ou não, mas tendo uma organização de modelo de negócios e tendo uma proposta escalável. Ou seja, um modelo de negócios que é suficientemente sustentável, no sentido de que o máximo de potencial produtivo dessa empresa vai ser explorado, né? A busca é sempre um crescimento escalável, que tenha o menor impacto possível nos recursos, né, na própria estrutura da empresa, que não necessite de grandes investimentos para o seu maior potencial produtivo. Então, esse conceito de startup, ele tem uma relação muito grande com o conceito também de economia criativa, né, que vem aí proporcionar o surgimento de novos negócios que propiciam a organização para diferentes setores, né, como a gente já mencionou, a gente teria aí o setor da produção de
aplicativos de jogos digitais, o setor da cultura, o setor da arte. Então, esses setores que exploram o potencial humano e a sua criatividade, né, que a sua base é a produção a partir dos saberes e do conhecimento das pessoas ou do grupo, vai gerar aquilo que a gente chama de economia criativa. E dentro das organizações, a gente vai pensar como que esses processos, né, eles podem contribuir para que efetivamente a organização tenha um ganho, né, a partir da implementação dos conceitos de criatividade e de inovação. Então, dentro de uma organização, de maneira geral, a gente já tem uma estrutura pré-definida, a gente já tem processos, a gente já tem uma sequência de ações, né, e muitas delas baseadas, né, nos conceitos de funcionamento da administração de empresas. E aí a gente implementando o conceito, né, de inovação e de criatividade nas organizações, a ideia é que se produza mais de uma forma que impacte menos, tanto economicamente e financeiramente na empresa, portanto, que ela tenha uma rentabilidade maior, que os processos também fiquem mais ágeis, que fiquem mais colaborativos, né, saindo do conceito da individualidade para pensar e implementar mais o conceito de trabalhar na coletividade e trazendo alguns novos conceitos que a gente vai também falar um pouquinho sobre eles mais para frente, que seria o de inovação aberta, que também é conhecido como cocriação, que é a participação, né, de diferentes grupos, diferentes organizações para a solução de um mesmo problema ou para a produção de um mesmo serviço ou produto. Então, todos esses conceitos aplicados às organizações, eles tem a intencionalidade de melhorar os negócios, melhorar as organizações. Então, é dentro dessa perspectiva que esse setor vem se expandindo e muito tem se produzido de pesquisa e de estudos a respeito da criatividade e da inovação nas organizações. A gente vai falar rapidamente aqui sobre 3 casos que são considerados os casos de mais sucesso em grandes empresas, que provavelmente a maioria de nós já ouviu falar, ou pelo menos conhece as dinâmicas de funcionamento dessas empresas, e que estão implicadas nesse conceito de inovação aberta, né, que é o caso da Samsung, o caso da Lego e o caso da Apple. Eu vou começar pelo caso da Lego, que é talvez o que tenha implementado o conceito de inovação aberta de uma forma mais co-criativa, né? Então, a Lego, ela começou, né, inovando o seu próprio processo de inovação, abrindo a participação na criação aos próprios clientes, né? Então, a Lego tem um espaço de participação da comunidade, que é o Lego Ideias, em que nós podemos acessar e sugerir a criação, por exemplo, de novos personagens, de novos cenários, né, de novos jogos, e as pessoas podem participar interativamente desse ambiente, né, desse espaço, e os próprios clientes, os próprios utilizadores votam nas sugestões, né, que são propostas, e aquelas mais votadas passam a integrar, então, a linha de produção da Lego. Então, essa forma de integrar, né, a criatividade que vem a partir do próprio utilizador, ela é designada uma inovação aberta, porque ela transcende o espaço fechado da empresa, né, do negócio. Ela vai buscar em outros setores, em outros sujeitos, a participação e a colaboração na própria criação, né, no próprio processo de inovação que será implementado naquele negócio. E a Lego, ela trabalha, né, aqui a partir, né, da dinâmica de trabalho de inovação aberta, colocando assim para dicas práticas que a gente pode trazer também para pensar os nossos processos, né? Não necessariamente
de indústria ou de produção, mas às vezes até nos nossos processos criativos de elaboração de alguma coisa, de resolução de algum problema. Né? Então, se você fabrica produtos, use a criatividade e necessidades do seu próprio usuário para ajudá-lo a criar produtos que atendam aos seus desejos. Então, vejam que a Lego foi muito inteligente ao buscar aqui aliar o desejo dos seus clientes, né? Porque aí o cliente tem uma necessidade ou um desejo, e aí ele compartilha essa necessidade ou desejo com a indústria, com o fabricante, e o fabricante produz isso para ele. Então, é quase como algo que não tem risco de dar errado, né? Então, é um negócio que já nasce dando certo, porque ele já está sendo produzido para uma clientela que deseja esse produto, né? Então, é altamente inovador e é algo que tem um sucesso e que está sendo implementado por outras empresas e indústrias, outras organizações, devido ao grande sucesso desse tipo de inovação, né? A inovação aberta. Nós temos também o caso da Samsung. A Samsung, ela inova de forma aberta de uma maneira um pouco diferente. Ela vai buscar, né, em outras startups, soluções que possam contribuir para os seus próprios produtos, né? Então, a Samsung acaba por fazer parcerias, estabelecer parcerias, captar, né, outras startups, outros negócios e estabelecer relações comerciais e às vezes até de investimento nessas startups, pedindo que elas produzam soluções e inovações para os seus produtos. Então, essa também é uma forma de inovação da própria inovação, em que o negócio se expande, mas ele se expande de uma forma colaborativa, né? Por meio de parcerias. Então, o investimento existe, mas ele é minimizado, porque a empresa não expandiu em termos de infraestrutura, em termos de recursos humanos e recursos materiais, ela expande enquanto rede, né? Então, buscando parceiros que já são também organizações e empresas e que vão colaborar. E é interessante tanto para quem está propondo o negócio, no caso a Samsung, que tem aí uma economia, né, tendo novas ideias, novos produtos, novos serviços, sem fazer um investimento tão alto, e a startup ganha também porque recebe da Samsung um investimento, uma injeção de dinheiro, de negócio, de consumo da sua produção, que é algo que diminui, minimiza os seus riscos, né? Então, também é um processo bastante inovador. E, por último, a Apple, que também nós conhecemos, né? A Apple é bem conhecida por ser uma empresa bastante fechada, mas que tem implementado a inovação aberta por meio de parcerias também com os desenvolvedores de aplicativos, né? Então, como a utilização, né, de aplicativos para diferentes finalidades que ainda não estavam desenvolvidos, né, nos serviços da Apple, a demanda dos clientes, né, por diferentes soluções, acabou por impulsionar a Apple a buscar essas parcerias que são pontuais e que se abrem de acordo com a necessidade, com a demanda e com o planejamento da própria empresa. Então, a Apple se abre e se fecha a partir daquilo que ela coloca dentro das suas prospecções, né, do seu planejamento, para inovar e para apresentar algo novo para os seus clientes. Então, são ideias, né, de criatividade, de inovação, que nos mostram aplicações práticas e que nos dão essa compreensão de que é possível, às vezes, com iniciativas simples, resolver problemas que vão agregar valor aos produtos, que é uma característica importante do processo de inovação, e que vão potencializar ideias criativas, né? Fazendo girar aí, dando oportunidades de trabalho, trazendo novas ideias, novos produtos, novas colaborações, novos negócios, novas empresas. Então, o potencial desse tipo de negócio é muito grande, é crescente. A OCDE e a Unesco
elas hoje em dia compartilham, têm um entendimento e mostram, né, os indicadores de que a economia criativa é um dos grandes responsáveis pela geração de trabalho, pela criação de empregos e pelo desenvolvimento local. Então, a economia criativa, ela tem alcançado hoje um potencial muito grande de desenvolvimento econômico, não só, né, nas indústrias, né, nas grandes organizações, mas também nas pequenas empresas, nos pequenos negócios. Nós sabemos que a economia criativa ainda tem um setor muito grande de economia de negócio informal, né, que ainda está na informalidade. E o que é isso, né? É aquela pessoa que foi fazer um curso, né, de artesanato e aí começou a aplicar nos seus conhecimentos e nos saberes que ela já tinha e começa a produzir um material e comercializar esse material, mas não transforma isso efetivamente num negócio e produz renda, gera força de trabalho, mas isso não está oficializado. É um grande número, né? Os indicadores mostram que no Brasil há um grande número de trabalhadores, né, da economia criativa que se mantém na informalidade. Então, existe ainda a necessidade de políticas públicas para que seja facilitado o acesso dessas pessoas à própria formalização do seu negócio, né? Não no sentido de complicar, né, de criar aí talvez fatores que dificultem a própria atividade, mas no sentido, inclusive, de dar apoio, né? Porque na medida em que se conhece aquilo que nós temos, né, de economia criativa, que estão nesse momento na informalidade, mas que passam a integrar, né, todo um sistema, o governo, né, e os setores que apoiam essas empresas, eles vão aí, então, injetar, né, informação, em políticas públicas, em investimentos, financiamentos e tudo aquilo que é necessário para que esse negócio seja sustentável, para que ele se mantenha, né? Então, é bastante importante esse processo de transição da informalidade para a formalidade. Bom, voltando para a questão da inovação, né, nós temos, dentro de metodologias, das estratégias e dos sistemas, dos processos que são elaborados e propostos para as empresas, aí nós temos tipos diferentes de inovação. Nós temos aquele tipo de inovação que é incremental, ou seja, eu já tenho um processo, já tenho um serviço ou um produto e vou incrementar, vou dar características novas e melhores a esse serviço, produto ou processo e inovo a partir dessa mudança, dessa modificação, dessa incrementação que é implementada. Nós temos o tipo de inovação que é radical, que é uma mudança completa de algo que já existe para algo completamente novo, e que, enfim, muitas vezes essa inovação radical faz com que desapareça o produto, serviço ou processo anterior, e o de ruptura, né, que vai fazendo quebras, que é um processo, né, procedimental, mas que também provoca uma quebra, provoca uma ruptura. Então, esses processos, os teóricos organizam, né, em diferentes formas de inovação, para que a gente possa compreender como é que eles funcionam e como é que pode se conduzir cada um desses processos de inovação. Então, no nosso material de estudo, isso aqui está lá no nosso cronograma, né, na nossa pasta lá no AVA, a gente tem uma proposta de análise que apresenta 10 tipos de inovação, né? E esses 10 tipos, eles se organizam em 3 grupos, né? Um grupo que é inovação de configuração, que vai ser pensado, né, ou aplicado mais ao modelo de negócio, né, que seria um modelo de grupo, ou, por exemplo, a formação de uma rede, ou de uma estrutura, ou de um processo. Então, a inovação na configuração do negócio vai estar relacionado a essas características, ou esses setores da organização.
E aí, então, eles estão mais voltados ou concentram-se nos trabalhos mais internos, né, de uma organização. Não vai estar muito relacionado a aquilo que acontece depois do produto finalizado. Então, aqui a gente está pensando internamente na organização. Então, seria a configuração. A gente pode pensar aí que a gente está modificando e inovando na forma como a organização funciona. Depois a gente tem os modelos de inovação na oferta, né, que seria o desempenho do produto ou o sistema do produto. Esse tipo de inovação está mais relacionado a um produto ou serviço central de uma organização que vai ser impactada, vai ser modificada e que pode também reunir um conjunto de produtos e serviços, tá? Então, esse tipo de inovação vai impactar diretamente ao objeto de comercialização, né? O objeto de negócio dessa organização, que seria o produto. E a gente tem também os modelos de inovação da própria experiência, né? A experiência de serviço, canal, marca, envolvimento do cliente, que seria a experiência comercial. Esse tipo de inovação vai estar concentrado mais nos elementos do sistema de negócio, que vai estar voltado para aquilo que o cliente, a relação com o cliente, aquilo que ele sente, aquilo que ele deseja, aquilo que ele espera, né? Por exemplo, uma empresa que tem um alto volume de negócios e que não estabelece um canal de fácil comunicação com seu cliente. E aí a empresa inova, abrindo esse canal de comunicação, colocando, por exemplo, um serviço de atendimento, ainda que seja automatizado, mas que facilita a vida do cliente e o acesso do cliente ao próprio negócio e à própria empresa. Então, isso também são formas, né, são modelos de inovação nas organizações. Voltando um pouco para a analogia da economia criativa, né, que pode estar relacionada aí a diferentes setores, né, de produção, que a gente chamaria de setores criativos, a gente pensa num fluxo, né, numa espiral que acontece aqui e que permite, né, que essa economia ela se retroalimente, que ela seja sustentável, né? Então, na economia criativa, nos setores criativos, a gente vai partir da criação, né, de um produto ou de um serviço. Depois, a próxima etapa, o próximo passo seria a produção, né, do serviço ou do produto, a sua difusão e distribuição e o seu consumo e fruição. E o planejamento e a organização de todas essas etapas, o conhecimento de todas essas etapas é fundamental para que esse negócio seja um negócio bem sucedido. Um fator que é muito importante, que é preponderante em relação à economia criativa, é que a incerteza ela está muito presente quando a gente está falando, né, desses negócios nos setores criativos. Porque, de uma maneira geral, a forma como o negócio flui não está muito a partir de uma demanda do cliente, mas muito mais a partir do conhecimento e dos saberes que o setor criativo tem para ofertar. Então, existe uma incerteza, a incerteza do consumo desse negócio ou desse serviço. Então, a economia criativa, apesar de ser potencialmente de sucesso, ela trabalha muito próxima de um potencial de incerteza, né, que faz parte da própria relação com o setor da economia criativa. Bom, pessoal, as considerações aqui sobre essa nossa unidade de estudos, né? Nós vimos aqui 3 temáticas, né, que elas estão relacionadas, mas que a gente olha para cada uma delas de uma forma mais individualizada, que seria, né, a criatividade organizacional, que nós poderíamos pensar aí, né, na aplicação de metodologias, estratégias, técnicas de criatividade e de inovação nas organizações, né, que nós já temos algo pré-definido, pré-existente, e que nós aplicamos ali essas estratégias no sentido de melhorar a produtividade, o potencial, né, de negócio dessa organização. Nós falamos a respeito da economia criativa como um setor econômico em franca expansão, que tem contribuído muito
para geração de trabalho, geração de emprego e geração de renda para né, no Brasil como um todo, aqui na nossa região do Mato Grosso do Sul, com potencial muito grande, e a economia criativa e as startups, que também têm contribuído muito para a expansão, né, desde grandes empresas, né, de grandes marcas e grandes nomes, mas também para pequenos negócios e organizações e empresas que estão iniciando suas atividades. Bom, dessa forma, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essas temáticas, que contribuam aí para a reflexão e aprendizagem de vocês, e nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada!